Renato, ele ficou muito grande para os Trapalhões em termos de mídia, ou isso é só o reflexo do caráter dele mesmo? Cara, o que eu vejo é o seguinte, que os 4, para mim, valiam da mesma maneira. Tanto é que ele sempre falou que nunca... E realmente, ele nunca fez humor sozinho. Você citou aí a turma do Didi, Inclusive, ele usou a mesma fórmula dos Trapalhões. Exato. Ele já tinha usado a fórmula dos Trapalhões, a fórmula dos Adoráveis Trapalhões para fazer os Trapalhões. Então ele foi um cara de um formato só, que é ele mais 3 escadas para ele brilhar. O que eu vejo é que foi falta de tato, sabe? Hoje, assim, né? Que envelheceu muito mal. Ele envelheceu muito mal. Foi mal assessorado. De ter gente, ouvir pessoas falar, meu, ó, você tem uma marca potente, uma história incrível, que você pode fazer isso aqui uma coisa muito maior do que é. O Mussum, que a gente está falando aqui, cara, ele virou muito maior do que ele era. O Mussum era um puta artista, tá? Cara, mas ele renovou. Tem um monte de gente que nunca assistiu Trapalhões, mas sabe quem é o Mussum. Sim. Verdade. Né? A Volkswagen fez um comercial de inteligência artificial do lançamento do... Não sei se foi do Fusca, alguma coisa assim, em 2014, cara, com o Mussum. Antes desse que fez sucesso da Elis Regina e tal, cara. Legal pra caramba. Entendeu? Sim. Então, olha que coisa maluca. Nunca ninguém falou assim, meu, vamos fazer isso, cara. Mas, agora, beleza. Quem tem algum responsável por ter brecado o Renato de pensar de uma forma de venda e continuar a manter vivo os Trapalhões? Eu acho que assim, o principal responsável é ele. Tá. Porque, nesse sentido, um pensamento totalmente obtuso, sabe? Tá. De não entender isso, né? E aí, para piorar, ele coloca a mulher dele como assessora dele. Beleza. Que não é uma pessoa da área, não é uma pessoa que tem sensibilidade, não é uma pessoa que tem tino, não é uma pessoa que tem absolutamente nada. Então, você coloca uma pessoa... A mulher dele é atual agora, né? A Lilian Aragão. Inclusive era uma fã, né? Era isso a história? A história ela fala a história que era que fã, vaza, né? que mentalizou 17 anos, enfim. Tá. Tem várias histórias. Você escolhe uma e... Porra, faz 35 anos que eu tô mentalizando o dinheiro não vem, cara. Mas tem a verdadeira história ou você chegou... Do quê? Você era fã mesmo? Não, ela foi atrás dele, né? Ela foi atrás do cara. Bateu um tambor e deu certo. O que eu vejo, assim, de tudo que ela fala... E isso que é louco. Ela fala... Mas ela não analisa, cara, se o que ela está falando, alguém um dia vai refletir sobre aquilo. Sim. E eu, como estudo Trapalhões, eu reflito, eu falo, não, peraí, deixa eu ver. Então, se tudo que ela falou, de fato, é verdade, você pode enquadrar ela num quadro de psicopatia. Né? Porque não bate historicamente nada. Cara, 17 anos fixado por uma pessoa... tem razão, entendi. Você entende? Tem razão. Só um psicopata faria isso, né? Não é louco? Ou um amor platônico, mas o amor platônico, às vezes, a pessoa nem vai atrás. Ela vive aquele amor... Todos nós aqui tivemos um amor de infância. Sim. Mas, assim, quanto tempo durou? Geralmente... Você até hoje está com... Uma fase. Com isso? Com aquela pessoa de 17 anos atrás? Não, a vida renova, você tem outros interesses e tal. Se de fato o que ela falou é verdade, a gente está diante de uma psicopata, certo? Ela está lá 17 anos assim, né? É caso de perguntar, vem cá, mas antes do Renato, você não namorou ninguém? É só Renato? Como que foi isso? Não teve outra vida, né? A vida dela surgiu a partir quando ela casou com o Renato. E aí depois conta, teve um evento, a gente se cruzou, tal. Ela fala que foi o acaso. Então, assim, tudo que ela fala... Não bate. Não dá, cara, pra assistir. Como ela seguiu o cara até... tem várias versões. Como ela frequentaria o mesmo que teve nível um de evento, ambiente com ele? Fala que teve um evento, ela era funcionária pública, acho que do Banco do Brasil, e ele foi fazer um evento no Banco do Brasil e se trombaram, né, e aconteceu, tipo, aquela coisa fulminante.
Mas se ela falou isso, então não aconteceu. Entende? Será que ela Entendi. não foi atrás? Enfim, é muito nebuloso. Assim, não dá... De verdade, eu não acredito em nada que ela fala. E ela dá umas Nada. escorregadas, às vezes, né, cara? Ela entra em umas polêmicas, assim, Não, ela contraditórias sozinha, né? Com ela mesma, Ela fala, né, por cara? exemplo, assim, que... Desse caso aí, que ela se encontrou com ele e tá... Mas ela nunca admite, por exemplo, que ela foi amante do cara. Ela chegou a ser amante dele? Não, ela era amante do cara. Ah, ela era Ela- amante mesmo. E aí eu te falo, porque, assim, ela fala, se ela falar, não sou amante. Só que naquela homenagem que o Luciano Huck fez ao Renato Aragão, Sim. que tem um momento que fala da morte do Zacarias, tá, não sei Sim. o quê. Quando o Zacarias falece, o Renato Aragão era casado com a Marta Rangel. Sim, sim. No programa do Luciano Huck, ela fala assim, eu consolei o Renato quando o Zacarias morreu. Mas vem cá, ele era casado com a mulher, Cadê a Marta nessa hora pra Puta consolar? Que parolas, velho. entende? Então ela mesmo derrapa, por isso que eu tô falando, ela derrapa. Se cara. contradiz. Derrapa. Então, peraí, você trombou com ele, aconteceu, ou você ficou 17 anos atrás do cara? Psicopatia. Se for 17 anos atrás do cara, é uma fixação pela pessoa e tem algum grau de Sim. psicopatia, não é Pode possível. Né? Cara, será que ela é a Marlene Matos do Didi? Não, a Marlene Matos, cara, é uma mulher inteligente, competente, e tal. Ela não tem esse nível da Marlene Matos. Falar da Yoko Não dá nem pra também não comparar tem isso, o né? nível da Yoko, não tem de ninguém. Cara. Entendeu? Ela é muito, assim, o que eu vejo, você estava falando desse negócio dos Trapalhões, o que eu vejo é que a chegada dela acelera o declínio do Renato Aragão. Caramba. Cara, isso é fato. Isso não precisa estar no meio e estar estudando os Trapalhões para perceber. Porque essa imagem que ele tem de arrogante, antipático, tudo, coincide muito com a chegada dela, sabe? Sim, De fechar o cara, sim. de tipo, colocar ele numa bolha, deixar ele inacessível. Deve ter falado um monte na cabeça dele, né? E de orientar muito mal o cara, sabe? Sim. Falou, pô, por que você não recebe não sei quem? Dá uma entrevista não sei pra quem. Mas é porque também não é a função dela isso. É o que você falou, ela não é do meio. Mas ela se colocou ali. É por isso que ela né? fudeu ele. Ela se coloca ali. Por isso que ela acabou com a imagem dele. Ela não é e desse aí que meio. eu falo que ele também tem culpa porque ele permitiu isso. Porque se ele chama alguém que fala, não, peraí, cara, eu leio a notícia aqui, estão só me xingando, pô, mas eu sou o Renato Aragão, ídolo de um monte de criança, o que está acontecendo comigo? Chama alguém para falar, ó, vem cá, vamos colocar uma ordem aqui. O que eu preciso fazer para melhorar a minha imagem? Daí o que você teria que fazer? Fala o seguinte, ó, vem lá um cara lá sei lá, de Minas Gerais. Pô, eu quero lançar uma marca com a camisa dos Trapalhões. Falou, beleza. Vamos me dá não sei quanto de royalties. E faz. Ah, eu quero fazer um bar temático. Ah, eu tenho aqui uns cartazes, você quer? Você cria uma imagem muito melhor. Aí daí chega lá o Carlos Alberto lá, que ajudou ele lá atrás, quando ele precisou. Na época ainda era a Praça da Alegria, que era o pai dele, o Manuel da Nóbrega, que fazia. Sim. E ele tinha que ser grato. O cara falou, meu sonho é ter o Renato Aragão nesse banco. E o Renato não vai? É meio Você acha que cuzão, o cara né? não ia pegar um jatinho, sei lá o quê? Falando, vem aqui, desce no claro, SBT, claro. tapete vermelho. Não, puta estrutura. Ele Cara, usa que toda a estrutura custava, da emissora para sentar fazer. um dia naquele banco para receber uma homenagem. Você tá não, com frio, não, bebê? não comparando, não, tô prestando Tá de atenção. boa? Tipo. Dá um abraço nele. Tá tudo encolhido, mas Não, ele tá tô- com frio. tô Quer que pensando. abaixe o ar, bebê? Não. Aquela entrevista sensacional do Jô com o Faustão. O Faustão sentou lá, cara, foi impressionante, assim. Não, cara, Não comparando, óbvio, tudo Não, assim, não, mas eu entendi a o magnitude Renato do e feito, né? E o Carlos Alberto, nossa, Seria uma seria do coisa Pô, caramba. o Silvio Santos, que não dá entrevista pra ninguém, sentou naquele banco, cara. e Não, falou seria pro do cara. caramba, seria do caramba. Porra. Não, e era um gesto de falar, meu, ó, vem cá, obrigado, porque lá atrás, quando eu precisei, seu pai me ajudou. E você, porque o Carlos Alberto era redator do programa dos Trapalhões, ajudou eles pra caralho. Sim. Né? Então falou, É outro cara É um que tem uma gesto. puta história também. E Né? aí o que acontece? Quando ele nega
essa ida lá, essa notícia se espalha. Certo. E qual que é a imagem que você tem do cara quando você lê essa notícia? Ah, puta babaca, arrogante. Ingratidão, não sei o quê, sim, ainda mais para quem não conhece a precisava. história. Eu participei de um programa chamado Persona em Foco na Cultura. Legal esse O programa. Dedé foi homenageado. Então tava lá o Dedé e fica duas pessoas ali para levantar a bola. Fui eu e a Silvia Massari, que é uma atriz lendária dos Trapalhões e tal, Sim. enfim. E aí o programa rolando lá, a gente entrevista, aí tinha lá um depoimento do Maurício de Souza, tinha um depoimento não sei de quem e tal, acabou o programa. Eu falei com a produtora, falei, mas o Renato não deu o depoimento? Eu falei, a gente pediu, mas ele não deu. Que bosta, hein? Porra. Custava pegar o celular, gravar um vídeo, ó, Dedé, você tá sendo homenageado num programa legal aí e tal. O cara não deu, velho. Daí você assiste o programa e fala assim, vem cá, cadê o Renato? Faltou o principal, né? Então, isso que eu falo da má assessoria. Sim. Fala, não, dá uma entrevista. Eu gravo aqui um videozinho, Mas 10 segundos. Mas, ô Rafa, até que ponto isso é uma má assessoria? É responsabilidade da mulher dele? Ou é só o caráter dele que aflorou nesses anos todos de TV? Eu acho que é dos dois, cara. Exato. Sabe? A minha pergunta é Eu exatamente acho que ele tem a essa. responsabilidade, porque, assim, de fato, eu não sei se chega até ele todos os pedidos. Sim. Eu falo isso de cátedra, porque quando eu quis entrevistar ele pelos caminhos oficiais, eu não consegui. Tipo, tem um e-mail aqui e tal, mandava. Nunca tive resposta. Aí uma sobrinha dele que eu tinha entrevistado falou, você já conseguiu entrevistar meu tio? Eu falei, não, eu tô tentando faz tempo, tal, não sei o quê. Ela falou, peraí, vai ter um churrasco na casa dele, eu vou chamar ele de canto e vou falar de você para ele. Ela fez isso, ele soube de mim e daí falou, ele pediu para você ligar para ele na segunda-feira. Eu liguei, ele atendeu e ele falou, pode vir. Nossa. Porra, que fera. Então, assim, eu acredito que muito nem chega até ele por conta dela. Sim. Então, eu coloco a responsabilidade, até por experiência própria, muito na conta da Lilian. Né? Hoje ainda mais, né? Porque o Renato ele não está tão bem de saúde. Né? Você vê que ele não está mais conseguindo completar o raciocínio, construir uma frase direito e tal, faz uma pergunta, ele responde outra coisa, tal, até por conta da idade. Sim. E tal. E tá com quantos anos, Rafa? Ele vai fazer 90 ano que vem. 90 anos já, cara. Mano. Nossa, como o tempo passa. Porra. Bicho. 90 anos, né? E aí é louco, porque teve agora no último sábado a homenagem para ele lá no Altas Horas. Tá. Aí o Serginho perguntou, né? Falou, como que vai ser as comemorações dessa efeméride, né? 90 anos é uma data redonda. Sim. Daí ele falou, quem tá organizando tudo é a patroa aqui, que é a mulher dele. Daí o Serginho falou, e aí, o que você tá fazendo? A gente ainda não pensou. Pô, como que não pensou, cara? Tá de a gente tá em outubro. Tá de brincadeira O cara faz comigo. aniversário em, acho que janeiro ou fevereiro. Tinha que estar pensando isso daí desde julho. Já velho. tinha que estar. Peraí, ó, vamos fazer aqui um. É. Como assim, cara? Então se deixa na mão dela, Eu acho que ela, Fudeu. eu acho que ela quer só a Entendeu? herança. fudeu. Assim, ela não é da área. E aí, o que ela faz? Ela se sente uma artista, e aí ela coloca aqui, ela tem 2 celulares, né? Ela pega aqui, esse aqui é o dela, ela faz um videozinho, esse aqui é o dele. Ela pega o dele e escreve dele para ela, tipo, ela coloca, eu te amo, mas é ela que tá escrevendo, na conta do Renato. Puta, Porque o Renato não sabe mexer no Instagram, que velho. coisa ridícula. O Renato não sabe Meu mexer Deus. no Instagram. Sim. Ele não sabe postar. Se você der um celular pro Renato e falar assim, posta. Ele não sabe postar. Caramba. É ela que administra as 2 contas, entendeu? Entendi. Então aqueles videozinhos, tal, que rola, que virou piada, enfim, é tudo ela é tudo da cabeça dela. Ela acha que isso é uma coisa e o cara virou piada, Sim. sabe? Então, tudo que ela bota a mão, ela Estraga, no sentido. Deixa eu fazer só uma pausinha que chegou nosso rango aqui, meu. Só um minutinho. Eita, não. Não, precisa fazer pausa, a gente vai continuando. Não, tá é só eu não tudo queria tranquilo. cortar. Não, pode trocar ideia, só Eu não só queria quero cortar ver- o Rafa. Se isso foi mandado pela Lilian, eu não vou comer. Não vai? Ô, Lilia, desculpa, mas
Da onde que veio isso? Da Cidade de Oz. cidade de Osasco. A pomba Olha voando. o que você Mentira. gosta aí, viu? Pomba voando é pancada, né? Ó, os molhinhos aqui. Obrigado, frango de Oz. Maravilhoso. Caramba, mano. Ô, Rafa, falando da Lilia, você pretende colocar tudo isso no seu documentário, Não. no seu livro? Você tem medo de processo? Não tenho medo de processo. Ela sabe quem é você? Ela me... Você acha que não? Boa. Você acha que essas coisas que eu falo, tudo, não chega até ela? Chega. Tem amiga dela que eu já vi que me stalkeou, que fez essas coisas todas. Sei que tem coisa que eu falo, no outro dia ela posta, tipo, meio que rebatendo, sabe? Sim. Indiretamente, né? Então ela sabe. Eu gosto de ser, de certa forma, um incômodo na vida dela, assim, porque eu não gosto, cara, de verdade. Toda vez que ela fala, o que eu faço, por exemplo, é o seguinte: eu tenho um trabalho como pesquisador e, de certa forma, um historiador dos Trapalhões. Sim. Né? Então, quando ela dá uma entrevista e distorce os fatos, eu me sinto na obrigação de rebater. Falar, não é isso. Desculpa. Sim. Ah, eu não era amante. Eu falei, não, você era amante. Porque... E não estou fazendo, de verdade, Tudo um bem. julgamento moral. Tudo bem. Entendeu? Que isso é da vida, cara. Agora, se você fala que você estava consolando o cara em 91, sendo que você casa em 95 e assume, sei lá, 2 anos antes, então você era amante. Algo de errado não está certo. Se o Mussum e o Dedé brincavam com ele, chamando ele de paulista, e ela lá na claquete, já era uma piada interna desse relacionamento, né? E tem um caos assim, interessante que em 91 tem aquele filme, o Zacarias já tinha falecido, e tem aquele filme Os Trapalhões na Árvore da Juventude. Nossa, muito bom. Muito Adoro bom. esse filme, cara. Esse e A Filha dos Trapalhões, pra mim, são os meus preferidos. Que é de 84 e o Dedé que dirige. Muito bom esse E filme. aí, então, 91, a gente está falando de uma época que o Renato Aragão era casado com a Marta Rangel, Tá. que é a primeira mulher dele, que construiu tudo aquilo lá com ele e tal. E aí, ele tem, nesse filme, que passa na floresta amazônica, né? Eles vão para Manaus fazer as filmagens. E o Renato vai, e era normal isso, ir com as esposas, com as namoradas e tal, né? Então o Renato foi com a Marta. O que pouca gente sabe é que a Lilian foi junto, mas ficou escondida num barco. Nossa, essa Lilian é danadinha, hein? Aí o Imagina. Renato, Nem um pouquinho. fala, ó, Marta, é o seguinte, volta pro Rio, vai terminar aqui, tal, depois a gente se encontra lá. Tá. Aí quem sai escondida do barco e vai se hospedar no Hotel Tropical em Manaus. Ei, Liliona. Entendeu? Então você não vem pousagem impoluta, que abriu mão do patrimônio, que vive uma fábula, um conto de fadas. Conta real. Perfeito. Fala, é o seguinte, cara, eu me apaixonei pelo cara, ele se apaixonou por mim, a gente teve um relacionamento extraconjugal, porque ele estava ainda querendo resolver os negócios com a Marta, e depois a gente assumiu a parada, pronto. A Marta é viva? Não, ela morreu de câncer. Ela chegou, depois que ela se separou do Renato, ela foi morar nos Estados Unidos. Tá. Ela casou com um empresário lá, ela chegou a ter um posto de gasolina, que chegou a ganhar prêmio lá Caramba. pelo trabalho dela. Mas, infelizmente, ela acabou sendo vitimada pelo câncer. Puta, que triste. É. O Renato tem quantos filhos? O Renato, cara, de número eu sou ruim, mas... Uns 3, 4? Não, tem mais. Tem mais? Eu acho que são... Eu acho. É que eu... Sabe o que acontece? Se eu falar 5, aí tem um hater que fala, como que o cara sabe dos Trapalhões? São Tá. 6. Ah, Ou não, são mas- 4. mas Mas são acho que são 5. Tudo São bem. informações irrelevantes pro Mas os conteúdo caras enchem o histórico. saco. É. Os caras enchem o saco. E assim, nenhum desses filhos do Renato questionou... porque não é possível, cara. Tem alguma coisa por trás dessa Lilian. Pra ela fazer tudo isso,
né? Essa... É que os filhos, geralmente, eu vou entrar na Não conversa vão se aqui, meter, né, velho? pro Rafa Porra, comer um mas pouquinho, é mas seu pai, os filhos não vão se cara. intrometer porque nem todos têm o viés artístico ou se interessam por isso. Cada um vai seguir a sua vida, a sua história ali. Então, para eles é difícil se intrometer. Quantos artistas que você vê o filho seguindo a carreira ou zelando por alguma coisa? Um exemplo recente é o Alexandre, filho do Chorão. Cara, o Chorão morreu e olha a confusão que é hoje. Porque o Castanho e o Marco Brito, eles estão tentando seguir, fazer os shows e usando o nome. Não pode usar o nome. Aí o Alexandre conta uma história, os dois contam outra e fica nesse impasse. Aí entra na questão judicial. Então, assim, é difícil o filho conseguir levar o legado do pai de uma forma saudável, como o pai construiu. Tirando, por exemplo, um outro bom exemplo, é o que a Patrícia Bravanel faz com o legado do pai dela. Que ela está fazendo muito bem, inclusive dando sequência, né? E as filhas cuidando ali. Não sei como está sendo feito os bastidores, né? Mas pelo menos na frente das câmeras está sendo uma coisa legal. Então é complicado, cara. Parece Mas que os filhos que põem a mão, o negócio descamba. No caso dos, sei lá, eu chamo de primeira família do Renato, por exemplo, eu acho que não, porque eles trabalhavam com o Renato no cinema, né? Tem talento para isso e tal. Mas a Lilian, ela meio que separou. Afastou ele do... Quer dizer, ele tirou, fez o Renato se separar da mulher e, consequentemente, o Renato se separou da primeira família. Eu costumo dizer que a primeira família, os filhos são órfãos de pai vivo. Porque você vê na televisão, na maior parte das vezes aparece só a Lívia. Que é desse relacionamento, é fato, verdade. Né? Sim. E todo mundo pergunta, então o Renato só tem uma filha? Não, ele tem mais filhos. Mas quase não se fala, quase não se mostra, justamente por conta dessa manipulação toda que principalmente a Lilian coordena, de mostrar a si e a filha. É engraçado isso, né? Porque, bom, engraçado não, mas assim, a gente vai saber a verdade, e é triste falar isso, quando ele falecer, e alguns anos depois, quando começarem a pipocar histórias, quando o pessoal realmente começar a colocar a boca no trombone, procurar e falar a verdade dos fatos. Aí a gente vai saber e vai virar conteúdo de algum streaming, de alguma TV. E é muito triste isso não acontecer em vida, né? Só quando o cara, assim... Morre homenageado. Ou não, homenageado, e as histórias verdadeiras começam a aparecer. O que o cara sofria, como as coisas eram articuladas ou manipuladas, e aí vai, né? Por aí vai.